custa nada gravar, porque aí fica lá o videozinho para vocês consultarem depois. Eu estou pegando aqui a casa em Poçanco como referência, certo? Então, claramente aí no processo criativo dos arquitetos, eles pegaram uma volumetria inicial e começaram a aplicar aí algumas operações, né, que vai se repetir na maioria, se não todos os projetos que vocês viram naquela lista. Claro que de formas, né, e com volumetrias diferentes, mas o processo é o mesmo, né? Como é que a gente faz isso no Rhino, galera? Eu vou vir aqui, né, só para a gente manter aí a boa prática, vou vir aqui, né, comecei um novo arquivo, grandes objetos, né, e vou vir aqui definir mais uma vez o nosso grid para 1.25, que é o que a gente está usando até agora, né, e também a distância lá do snap 1 para 25, né. Lembrando que eu estou aqui, ó, com o grid snap ativado, né? Se eu vier aqui na vista de topo, ó, eu estou com a minha barra de ferramentas Solid Tools selecionado. Vou até pegar aqui a lupinha, porque eventualmente no vídeo eu sei que ela não dá o zoom, mas na visualização de vocês dá certo. Então estou aqui em Solid Tools, ó, e vou vir na função criar aí um prisma, né? Um quadrilátero, né? Cliquei nela, uma caixa, né? E eu vou ver ali que aproximadamente ele tem 15... Opa, cliquei no lugar errado. Aquela forma tem aproximadamente ali 15... por 45, mais ou menos. Talvez nem seja isso tudo. Vou botar aqui 15 por 35. E a altura dele, mais ou menos aí, 2 pavimentos de 8 metros, aproximadamente. Ele só deixa aqui 8,75. Mas tem um vão lá da coberta, eu vou colocar isso com 11,25 para a gente partir dessa base de referência, né? Então, isso aqui, teoricamente, seria o nosso volume original lá da Casa Punk, né? Tá meio desproporcional, mas tudo bem. Não vou encucar com isso agora. Interessa pra gente o processo, né? Eu vou vir aqui em Curve Tools e vou criar uma polyline, certo? Cadê a minha polyline? Tá aqui. Na vista superior, olha só, ainda estou com Grid Snap ativado. Na vista frontal, eu vou fazer isso aqui um pouquinho menor, pegando ali mais ou menos o meio, e vou criar só essa polyline. Antes da gente entrar propriamente nas operações booleanas, me parece que para fazer essa coberta fica melhor usando a polyline, certo? Beleza, o que é que eu quero fazer? Eu quero cortar esse volume por aquela polyline lá que eu criei, né? Vou vir aqui em Solid Tools e a gente tem um comando que é o Wire Cut, né? Então é como se a gente tivesse, antes de entrando nas operações booleanas propriamente dito, né? A gente está seccionando o objeto, né? Pode ser uma ferramenta útil aí para vocês, principalmente quando as formas, né, dos projetos de referência que vocês pegaram começarem a ficar um pouco mais aleatórias, né? Então, nesse caso, eu vou usar o Wire Cut, né?
Então, vou clicar aqui, ó, em Solid Tools, é essa ferramentazinha aqui, ó, né, que tem uma caixa cortada ali por uma linha, né? E vamos ver o que é que ele pede pra gente. Vou clicar em Wirecut, né? Ele está pedindo primeiro, ó, lá na linha de comando, para eu selecionar as linhas que vão ser cortantes. Vou clicar nela, vou dar o Enter. Ele está perguntando agora qual é o objeto que eu quero cortar. Em qualquer uma das telas eu posso selecionar ele e dar o Enter. E agora ele está me perguntando, olha só, o ponto de profundidade desse Wirecut. Só que ele está aqui configurado para criar esse plano de corte pelo eixo Z, ó. Não interessa para a gente, né? Como é que eu altero isso? Vou clicar aqui em direção e eu quero que ele vá para o eixo Y. E aí sim ele ficou lá, né, no sentido que eu quero, né? Vou criar esse plano ultrapassando aí o limite do sólido, né? Ele está perguntando também uma altura dessa caixa que vai ser subtraída. Vou ultrapassar também o limite do sólido e pronto. Nosso objeto aí foi seccionado em 2, né? Deixa eu esconder isso aqui e tá lá a nossa primeira etapa da operação, né? Vamos dar uma olhada no que ele fez depois, beleza? Primeira etapa. Segunda etapa, nesse caso específico, continuo achando que o Wirecut é uma boa opção. Depois a gente vem com as operações booleanas aqui nesse último objeto, certo? Lembrando que isso vai variar dependendo lá do projeto de vocês, né? Então, mais uma vez, vou vir aqui, Curve Tools, Polyline, né? Estou só com o Grid Snap ativado. Eu não estou deixando ativo o Object Snap porque ele pode querer se fixar ali por alguns outros pontos da geometria 3D e aí provavelmente deixaria confuso o plano que a gente vai usar para fazer o corte, né? Vou pegar ali mais ou menos 2 pontos de referência com base na planta que eu tinha olhado e vou criar essa linha. Criei os 2 pontos, dei o Enter. Mesma coisa, né, galera? Solid Tools, Wirecut, clico na linha Enter, o sólido que vai ser cortado, Enter. Mais uma vez, agora não é mais na direção do Y, né? Agora é na direção do Z. Então, clico aqui em direção, Z, beleza. Vou dizer lá o lado que eu quero. Tanto faz, na verdade. Não, tanto faz não. É o lado que eu quero. Se eu puxasse para o outro lado, ele também ia cortar, criar planos de seção naquela outra linha, né? Desculpa, pessoal. Fiz isso, vou esconder também. Não preciso dessa linha por enquanto. Aliás, não preciso mais. Né? Lembrando, ó, quando eu tenho 2 objetos sobrepostos, ele me dá essas opções porque ele quer saber o que é que eu quero, selecionar, né? Vou esconder isso aqui também com o comando hide. Beleza. Então fizemos aí a segunda etapa e agora entra as operações de subtração nesse caso, né? Eu estou vendo aqui que ele tem 2 subtrações menores, né, na altura ali de um pé direito e outras que ultrapassam lá a coberta, né? Vou deixar essa precisão dimensional e de localização para quando vocês estiverem fazendo de vocês, mas vou tentar fazer aqui aproximadamente com base no que eu estou vendo, né? Então, vou voltar em Solid Tools, vou criar um box, né? O meu primeiro, imagino que seja alguma coisa mais ou menos por aqui, numa altura de um pé direito, então vou deixar aqui 5 metros, vou deixar 3,75 e vou criar outro aqui que eu vi que ele tem ali na ponta, não sei exatamente como, mas também com os mesmos
3,75, né? E as operações booleanas, elas estão aqui também no Solid Tools, ó, galera. Aqui no cantinho esquerdo, ó, a gente tem união, subtração e interseção, né? Tem outro tipo de interseção aqui que ele mantém todos os objetos interseccionados, eventualmente pode ser útil para vocês, né? Por enquanto eu vou usar o booleano subtração, né? Então vamos ver aqui o que é que ele pede para a gente. Vou clicar nele, Boolean Difference, né? Tá perguntando se eu quero deletar o input de entrada, vou deixar que sim. E ele está primeiro pedindo para eu selecionar do que será subtraído. Nesse caso, o volume maior. Enter. E aí, subtrair com o que ele está pedindo agora. E aí eu vou clicar nos dois outros volumes, vou dar o Enter e fiz lá a subtração, né? Eu vi que tem ali uma parte que ele ultrapassa isso, né? Depois ali da coberta. Então, vou criar uma nova box. Vou pegar... ver aqui mais ou menos como é que é isso. Quase como se fosse um quadrado, né? Então, vou fazer isso aqui. Vou extrudar agora, né? O sólido vai ultrapassar o limite da coberta. E mais uma vez, Boolean Difference. Primeiro do que vai ser cortado, depois do que vai ser cortante. E tá lá o nosso objeto, né? Tem alguma coisa diferente aqui, galera, mas, né? Ah, é porque tem um outro... eu vi que ele tem uma coisa aqui meio que na diagonal, né? Vou fazer o seguinte, eu vou criar isso como se fosse um prisma, também ultrapassando lá, e eu vou pedir para ele rotacionar isso aqui, né? É o rotate, em volta desse ângulo aqui, ponto inicial, tá aí alguma coisa assim, vou mover. Esse rotate podia ter sido 45 graus, né? Vou fazer isso. Rotate em torno desse ponto, só que eu vou botar 45 graus, ficar um pouquinho mais preciso. E depois o move, em torno de que ponto, com base em que ponto, né? É porque isso poderia ser maior, mas eu vou deixar para vocês brincarem com isso, certo? Então, mais uma vez, Boolean Difference, o que vai ser cortado, Enter, o que vai ser cortante, e foi lá. E a brincadeira vai daí adiante, né? Posso fazer outros box ali. Eu vi que ele faz tipo uns shades, né? De iluminação. Vou criar uma box aqui. Ultrapassando lá a coberta. Fazer outro aqui. Só para brincar um pouquinho. E outro maior lá no final. Só para vocês verem o resultado. Mais uma vez, Boolean Difference. Que vai ser cortado. Enter. Que vai ser subtraído. E foi lá, né, o nosso volumezinho mais ou menos do jeito que os arquitetos fizeram lá, né? Só para a gente explorar um pouquinho outras ferramentas, né? Eu vi que alguém tinha perguntado para o Daniel como é que tinha sido, né, um daqueles vocabulários lá do Gabriel, né, do Parque Gimli, porque ele era um objeto complexo, né? A gente poderia fazer aquilo de duas maneiras. Eu vou vir aqui na vista de topo e vou criar um box para a gente aprender também a usar a ferramenta de união, né? Vou botar aqui mais ou menos com 5 metros de altura, temos aí um box. E vou fazer outro box aqui na frente dele, ó, lá na base, com uma unidade de altura. E lá atrás,
também com uma unidade de altura. Vocês percebem que aqui ele está como 3 objetos independentes, né? Eu poderia usar a operação booleana para unir esses 3 objetos, né? Então vamos ver o que é que ele pede aqui, ó. Boolean union, né? Selecionar as superfícies para unir 1, 2, 3, enter, beleza, virou um objeto só, né? E tem uma terceira operação que a gente ainda não fez, que é aliás, a gente fez, né? Mas vamos usar com outro recurso que é a interseção, né? Então, eu vou tentar fazer aqui pensando aqui uma forma legal de fazer isso. Tá, vou fazer uma caixa grande, cúbica. Gente, eu vou fazer essa aqui, pensando aqui um pouco na casa da música, um pouco diferente. Ah, ninguém escolheu? Tá bom. Escolheu também. Pois é. É porque realmente seria um pouquinho mais complexo fazer com ela. Mas tem no site do próprio... Da Elemental? Do Corras. O que ele percebeu. Ah, não, é a casa da música. Sim. Como ele executou. Ah, legal. Legal. Uma maquetinha. Olha só, gente. Então, só para a gente explorar também a interseção, né? Eu vou criar outra box aqui pela vista frontal e vou estudar para trás. E eu tenho esses 2 elementos, né? E eu quero encontrar justamente o que está na interseção ali entre eles. Vamos ver como é que ele faz isso. Boolean intersection, terceiro ícone, né? Ah, não, desculpa, é porque já tinha um selecionado ali. De novo. Boolean intersection, selecionar o primeiro conjunto de superfícies a ser interseccionado, enter. Segundo conjunto, enter. E aí ele encontrou lá a nossa forma, né? Poderia ser uma coisa um pouquinho diferente, né? Vamos supor, aliás, eu vou deixar isso aqui assim, encontrei lá a interseção, mas vamos supor que eu quisesse encontrar a interseção entre esse prisma e uma esfera, certo? Vamos ver aqui o que é que aconteceria. Vou subir isso aqui. Vocês não têm esfera, né? Mas é só para vocês perceberem que a gente consegue trabalhar com formas mais complexas usando esses recursos, né? Vou copiar isso aqui para a gente ver mais de uma opção. E ilustrar um pouco isso, né? Então, a princípio, interseção, né? Seria o encontro entre esses 2 volumes, não é? Parece um queijo. Enfim, subtração, né? Seria o primeiro objeto subtraído pelo segundo, né? E a união seria mais simples, né? Uhum. E virou uma coisa só também, né? Gente, dá para fazer tudo por isso aí. A brincadeira com essas 3... sim, daria. Eu quis trazer uma outra forma para dar uma variação a mais para eles. Beleza?
montem aí os elementos básicos dos projetos de vocês e comecem a operar fazendo aquela análise, né, que vocês fizeram no primeiro projeto de referência. Isso aqui não. Tu vai fazer o projeto que tu escolheu para essa segunda etapa. Escolheu não ainda? Tá lá na atividade da aula passada, mas eu vou já criar essa atividade e vou colocar novamente lá para vocês, tá bom? Vou parar o vídeo e daqui a 5 minutinhos o vídeo